Est-ce la propriété de Perrier-Lapadite? Je suis Perrier-Lapadite. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Je suis le colonel SS Hans Landa. Que puis-je faire pour vous? Merci. Monsieur, à votre famille et à vos vaches, je dis bravo. Merci. Bom, creio que isto já basta. No entanto, antes de ir, poderia me servir outro copo do seu delicioso leite? O senhor está sabendo o apelido que os franceses me deram? Merci. O chamam de caçador de judeus. Exatamente. Agora, se alguém quisesse determinar qual atributo o povo alemão partilha com os animais, seria o instinto astuto e predatório de um falcão. Mas se alguém quisesse determinar quais atributos os judeus partilham com os animais, seriam os de um rato. A propaganda do Führer e de Goebbels diz praticamente a mesma coisa. Mas a diferença entre nossas conclusões é que eu não vejo a comparação como um insulto. Se um rato entrasse aqui agora mesmo, enquanto eu estou falando, você o brindaria com um copo do seu delicioso leite? Provavelmente não. Eu achei que não. Não gosta deles. Você não sabe exatamente por que não gosta deles, só o que sabe é que os acha repulsivos. Você está escondendo inimigos do Estado, não está? Sim. Você os escondeu embaixo das tábuas do assoalho? Sim. Je vous dis adieu. Fala, fofuchas e fofuchos, estamos aí. Tava só vendo lá o nazista tomando leitinho puro da montanha, né? Tô aqui tomando um cafezinho preto, mas tá tranquilo. Beleza? É aquilo ali do filme, né? Do nosso filme Bastardos Inglórios, para você dar uma olhadinha a perceber os símbolos nazistas, né? Como eles estão aí até hoje. É importante, a gente vai começar agora a ver a Segunda Guerra Mundial. Um dos assuntos de histórias mais importantes sempre cai no Enem, sempre vai cair em vestibular. É importantíssima, ela é complexa, a gente vai estar dividindo ela em 2 vídeos aqui para ficar mais fácil. É importante a gente dar uma olhada nos grandes ícones aí, os acontecimentos que tem. A gente dividiu aqui, tem linha do tempo, tem passo a passo, tem vídeo, tem bastante coisa. Está bem rico aqui para a gente poder, com mapa, para a gente poder entender ela. Então fica calmo que a gente vai tranquilo, vai desmembrar isso aí. Agora, fundamental para a gente perceber aqui, que eu vou deixar aqui para o longo de toda a Segunda Guerra Mundial, é perceber as mudanças de características da sociedade em relação à tecnologia. Como a gente viu na Primeira Guerra, que foi a guerra do petróleo, a guerra das máquinas, essa guerra aqui é uma nova guerra, uma guerra da tecnologia, é uma guerra da espionagem, principalmente a espionagem, o surgimento do radar aí, que a gente vai estar discutindo hoje, o paraquedas, agora um paraquedas realmente que você controla ele, vai ser fundamental também, o radar, o paraquedas, a espionagem e principalmente aí, ó, 2 tecnologias que vêm para revolucionar o mundo. Primeiro, o computador, surgimento do computador, que vai fazer a virada da guerra, que a gente vai ver, e o final da guerra com a energia nuclear, com a bomba atômica.
Tranquilo? Então, só dando esse spoilerzinho aqui para a gente carregar isso aqui durante as nossas duas aulas. Vamos lá, galera? Partiu! Vamos lá, fofuchos! Agora vamos dar uma olhadinha, então, na Segunda Guerra Mundial. Olha só, vamos começar primeiro com o básico. Segunda Guerra Mundial. Vamos fazer aqui, início e fim. Aqui, 1939 é o início da Segunda Guerra Mundial. E ela vai até 1945. Então, aqui as datas de início 1939 e fim 1945. Ela tem início, o início dela é a invasão da Polônia por Hitler. Quando Hitler invade a Polônia, ela tem início. E ela termina realmente em 1945, com os Estados Unidos tacando a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer a estrutura padrão da Segunda Guerra Mundial. Começa em 1939 com a invasão da Polônia pela Alemanha, e vai acabar em 1945 já no Oceano Pacífico, Estados Unidos tacando a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Tranquilo até aí, gente? Dá para perceber pela linha do tempo aqui que, na verdade, a Segunda Guerra Mundial é uma sucessão de eventos entre várias guerras que vão ocorrendo até antes da guerra, realmente, né, do padrão que nós estabelecemos aqui, 39 a 45, né? São guerras, é a sucessão de batalhas, de acordos que vão acontecendo e que dão início antes, né, de 39 e terminam em 45. Mas a gente estabeleceu como padrão da guerra, é o que cai em concurso, cai no Enem, cai no vestibular, 39 com a Polônia, a invasão da Polônia por Hitler, e em 1945 Estados Unidos tacando bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Vamos lá, galera. Outra coisa importante a gente perceber aqui também são os dois lados da guerra. Quais são os países que participam aí, quais são as duas frentes de batalha. Nós chamamos de aliados e o eixo. A gente vai estar discutindo aqui, a gente só está primeiro estabelecendo as bases da guerra, que é aquilo que você vai usar na prova, aquilo que você vai usar no concurso, e depois a gente vai entender essa estrutura, depois a gente secar isso aí. Mas primeiro vamos olhar basicamente para ver o que é. Então vamos lá, Segunda Guerra Mundial, ela se estabelece com dois grandes lados, os aliados e o eixo. Vamos entender o seguinte, do lado do eixo, você tem a Alemanha nazista, a Itália e o Japão. André, que bandeira é essa? Essa bandeira do Japão aqui, o Japão Império. A gente falou aqui, o imperador japonês, ele era uma encarnação de Deus. Ele é uma entidade encarnada. Então a bandeira do Japão ainda é essa daqui. Ainda não é a bandeira toda branca só com sol. Como a Itália aqui tem o símbolo aqui dentro também. A Itália nazista, e a bandeira da Alemanha nazista é essa bandeira aqui que a gente já conhece. Esses três países aqui, eles se estabelecem rapidamente. A gente vai ver aqui os acordos que eles fazem e eles estabelecem rapidamente. Aqui no lado dos aliados, não. Aqui no lado dos aliados você vai ter Inglaterra e França, que são logo de cara participando. Você tem a China que entra muito mais, porque o Japão atacou a China. Então a China ela participa aí nessa guerra, se defendendo, das invasões japonesas, muito mais se defendendo, ela não está brigando aí por nada, está se defendendo. André, a China tem essa bandeira aí? Gente, a China não era comunista nessa época ainda. Olha a bandeira aí, ó. Você tem a União Soviética, aí a gente vai ver aqui, ó, a União Soviética e os Estados Unidos, eles vão entrar depois. A gente vai ver o processo aqui da entrada. Depois entra Estados Unidos e União Soviética. Esses dois países são atacados, aí eles entram na guerra.
aí eles participam da guerra. Não é porque durante todo o período ali, grande parte da guerra, eles estão de fora. A gente vai ver aqui os motivos porque a União Soviética está de fora e os motivos porque os Estados Unidos está de fora. Vamos lá então, fofuchos, belezinha? Tranquilo? Olha só, vamos começar aqui então a analisar esse processo de expansão que nós falamos aqui. Da Itália em rumo ao continente africano, naquela busca de colonizar o continente africano e fazer o Império Romano, e da Alemanha de conquistar a Europa e pegar toda a parte ali da Ásia, a gente acabou de falar aí, aquela parte da Ásia que tem os eslavos ali para virar como fosse uma colônia para eles. Esse processo de expansão da Alemanha, esse processo de expansão da Itália, eles começam aqui em 1935, ou seja, bem antes da guerra. Primeiro aqui a gente vai falar aqui sobre a Alemanha, que ela vai pegar, ela vai retornar, aqui eu botei retomar, retornar, Sani retorna para Hitler. A gente vai ver aqui como isso acontece. É uma regiãozinha, vou mostrar como essa regiãozinha volta e vamos falar aqui da invasão. A Itália invade a Etiópia e a Albânia. Vamos entender isso melhor. São os primeiros pequenos passos aí deles. Vamos lá entender isso aí? Aqui a gente está dando uma olhada em Sani. A Alemanha aí, ela está pegando esse territóriozinho aqui que já pertenceu a ela antes da Primeira Guerra Mundial e ela perdeu isso no final da Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes. Ela perde essa região rica em ferro, em carvão, necessários para os alemães, para a indústria alemã. Então, mas só que essa anexação de Sani aqui, ela não acontece através de guerra, é importante entender isso. Esse primeiro passo alemão, que eles estão ainda se preparando, lembra que eles não podiam fazer, montar exércitos, a gente falou aqui do Tratado de Versalhes, essa anexação de Sani aqui, ela acontece da seguinte maneira, há uma ocupação do povo ariano nessa região. Seria mais ou menos, para você poder entender, como acontece hoje aí com os judeus, essa invasão judaica na região árabe. Como funciona? Acontece isso hoje. Agora você vai entender dois assuntos numa pancada só. O governo judeu, ele patrocina judeus, israelenses e israelitas, a fazerem o quê? A irem para as regiões muçulmanas e ocuparem, montarem lá condomínios, escolas, casas, fábricas, lojas. Eles vão invadindo aquela região. Quando chega um ponto, eles são maioria, eles são mais pessoas do que os próprios árabes ali. Aí o que eles fazem? Eles fazem um plebiscito para aquele território fazer parte de Israel. Sacou qual é a jogada? Mesma coisa aconteceu aqui. Agora você entende. Essa região de Sani, ela foi patrocinada por Hitler. O governo alemão vai patrocinando a ida de alemães arianos para essa região, ao ponto que essa região ficou com muito mais arianos do que o povo local dali. Então rola um plebiscito em que o povo dali quer participar da Alemanha. Então ele é anexado através de um plebiscito. Então foi uma votação. Daí a Liga das Nações, ela não entra no assunto. Falou, não, pô, o povo de lá que quis, então eles votaram e foi anexado. Vamos agora aqui dar uma olhadinha na África, Olha aí, a invasão da Etiópia pela Itália. A Itália, ela invade a Etiópia, o sentido dela é iniciar um processo de dominação da África. Só que acontece o seguinte, olha a dificuldade, aqui pelo mapa você vê as cores aqui, que a África é toda dividida entre outros países. E a dificuldade aqui da Etiópia é que ela está cercada aqui pela Somália britânica, a Somália francesa, e ela, apesar da Eritreia e a Somália italiana estarem aqui,
ela não tem como se expandir muito. O exército italiano não é tão poderoso assim. Ele acaba invadindo a Etiópia aqui, mas ele não consegue se expandir, ele fica travado ali. Outro aqui é a Albânia, a invasão aqui da Albânia, que está mais aqui para cima, né? Aí, ó. A Itália aqui, né? A Itália não é aqui? A Itália aqui, ele invade a Albânia e já pega esse território aqui para eles. Já um início de expansão aí, tanto dessa visão imperialista da Alemanha, com essa visão expansionista também imperialista da Itália. Vamos lá, galera, chegamos aqui no ano de 1936. No ano de 1936 tem muita coisa para a gente falar. Primeira coisa que a gente vai falar aqui tá rolando a Guerra Civil Espanhola. Não vou nem explicar a Guerra Civil Espanhola, eu botei ela aqui, mas a gente já teve aula sobre ela. A gente falou aqui sobre a Primavera Fascista e todo o desenvolvimento aí da Guerra Civil Espanhola. Então o assunto já está mais do que mastigado aí pra gente. Segundo, coisa que a gente tem que conversar aqui sobre 1936. É aqui que vai rolar os pactos. Primeiro rola o pacto que dá nome ao eixo entre a Alemanha e Itália, que é o eixo Berlim-Roma. É um acordo feito de aliança de autodefesa entre a Alemanha entre a Alemanha e Itália. Nesse mesmo ano, vai ser feito um acordo com o Japão. A Alemanha faz um acordo com o Japão, que é o Anti-Comit, ou seja, um acordo anticomunismo. A Alemanha e Japão fazem um acordo anticomunismo, visando a União Soviética. Até falar, pô, o que tem a ver isso? Vamos falar aqui, vamos discutir isso aqui. Logo após fazer esse acordo anticomunismo, anti-comit, feito entre Alemanha e Japão, logo após depois a Itália entra. Então você tem aí o eixo, os três países aí amarrados. André, não entendi por que o Japão está fazendo esse acordo anticomunismo. Você vai entender agora. Lembra da Guerra da Manchúria que a gente falou aqui? Em que o Japão ele invade lá e toma a Manchúria. Olha a União Soviética aqui, ó. Olha a China, aqui. Então o interesse do Japão é se defender da União Soviética, porque ele pretende ocupar todo o Pacífico, dominar todo o Pacífico. O Havaí, aqui, ó, importante. Olha nesse mapa aí que você vai perceber. O Havaí, do filme que a gente assistiu, Pearl Harbor. Olha aí, ó, Alasca, Estados Unidos. Gente, Alasca meu querido terraplanista, ela tá dando volta. Estados Unidos vai pegar aqui a ponta americana, meu querido terraplanista, Alasca tá aqui, ó. Então tá percebendo aí essa estrutura? Agora você entende por que o Japão quer esse acordo. Por que o Japão entra do lado do eixo? E a gente amarra aqui essa visão aqui desses acordos. Surge aí o primeiro eixo, Berlim-Roma. Depois, Japão e a Alemanha fazem o anti-comit, anticomunismo, e a Itália entra aí. E, para finalizar o assunto de 1936 aqui, em 1936 que a gente vai ter as Olimpíadas em Berlim. E em Berlim, um rapaz chamado Jesse Owens, negro norte-americano, ele vai dar uma esculachada em Hitler. Que a propaganda de Hitler, que ela vinha, inclusive com a pseudociência, que a gente vai depois discutir aqui, hitleriana, dizendo que a raça ariana era superior geneticamente, e aquela coisa toda, que o negro tinha o cérebro de um macaco e coisas desse gênero. Todo esse discurso que ele fazia
cai por terra quando no atletismo, a maioria das medalhas vai ser, quem vai ganhar vai ser um atleta negro norte-americano, Jesse Owens. Existe um filme fabuloso chamado Raça, que mostra toda essa trajetória, e eu espero que vocês assistam esse filme. The American people need champions to remind them what they're capable of. Jesse, you're the best. You're the fastest man on the earth. Out here, I'm Jesse Owens. You're a natural. I don't trust naturals. I will say, you can run. Boy, oh boy, you can jump. What I want to know is, can you win? Let's see what we got here. Problem, Coach? No. You want me to do it again? Yeah. Jesse Owens sets a new world record. You want to win a gold medal? Sure. You want to do it in Berlin? Mr. Owens, how can you justify taking part in Germany when there's so much discrimination here at home? Whoa, 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 whoa. Now, where'd you boys think you're going? Just using the showers. Not until we're through, you're not. Jesse, you have a chance to strike a powerful blow. Under the Hitler regime, we must not go to these Olympic Games to show our solidarity with the oppressed people of Germany. You get a chance to be a part of history and you're gonna walk away from it? I got people looking at me for an example. I don't care about any of that! Yeah, well, you're white, Larry. You don't have to. To do what? To get on over there to Berlin and beat those Nazis. You was put here to run. Don't listen to any of them. Out there ain't no black and white. There's only fast and slow. Nothing matters. Not color, not money, not even hate. Running some type of direction, cause the people going nowhere are the ones that are flexing. I'm not trying to be a preacher, I was never a reverend, but I can take you at the church and show you glimpses of heaven. You better. For those 10 seconds, you are completely free. Vamos lá, galera, continuando aqui a nossa trajetória para a Segunda Guerra Mundial. Em 1937 aqui, o Japão ataca a China, vai invadir a capital Nanquim. Aí ferrou, o Japão tem que entrar na guerra, querendo ou não, meu irmão. Aí ferrou para eles estão participando da guerra, lutando contra o Japão, mas se defendendo da invasão japonesa ao seu território. Em 1938 que vai começar esse ensaio da guerra. A Alemanha vai invadir e anexar a Áustria e os Sudetos, que a gente vai entender agora porque isso acontece e por que a Liga das Nações não toma uma providência. Vamos lá. Primeiro, a Áustria é um território, como a gente viu na Primeira Guerra Mundial, que já pertenceu ali à Liga Germânica. Ela é formada, participou da Primeira Guerra ao lado da Alemanha, e a maioria esmagadora de austríacos são arianos. Então, nada mais fez do que ocupar um território que já era ariano. Tanto que quando os alemães invadem a Áustria, a população faz festa, não tem briga. Eles aceitaram plenamente a entrada de Hitler no seu território. Mesma coisa acontece aqui no Sudeto, que era um território da Tchecoslováquia, só que é um território já ocupado, como a gente falou aqui, já havia sido introduzido arianos aqui, de aqui era a maioria italiana. Então o país dos Sudetos, que era um território tchecoslováquia, apesar de ser da Tchecoslováquia, já era mais de maioria ariana. Então a Liga das Nações interpretou da seguinte maneira: os caras estão invadindo território que é do próprio povo deles, então eu não vou me intrometer. Só que Hitler está vendo isso. Hitler está vendo
que a Liga das Nações nada está fazendo. Ele desrespeitou a Liga das Nações, ele parou de pagar as dívidas, ele remontou o exército, ele agora invadiu a Áustria, invadiu o Sudeto militarmente, e a Liga das Nações nada fez. Ele falou, a Liga das Nações é covarde, esses caras são frouxos, eles não vão fazer nada. Só que aí a Inglaterra e a França mandam representantes para sentar com a Alemanha, porque já começou a ficar com medo. A Alemanha, por enquanto, a Alemanha está invadindo só território que é ariano. Então, vai haver um encontro entre Hitler e os representantes ingleses e franceses para discutir essa anexação aqui, em 1938, que foi o que aconteceu ali. Aí Hitler vira, não, beleza. A Liga das Nações fala assim, ó, a gente não vai se meter, a gente vai assinar e concordar com essa anexação se você, Hitler, assinar um compromisso dizendo que vai parar por aqui. Acabou. Eu já anexei os territórios que eu necessitava, que eram os territórios de ocupação ariana. Essa era a ideia. E Hitler vai lá, assina o acordo de que não faria mais essas invasões. Tranquilo até aí? Só que Hitler não cumpre nada do que ele fala. Ele faz acordo e passa por cima. Ele vai invadir, a gente vai ver aqui, ele vai invadir a Tchecoslováquia e vai invadir a Polônia. Só que, a gente vai falar aqui, antes de fazer essa invasão, ele tem que fazer um acordo com a Rússia, com a União Soviética, um pacto de não agressão. O André, não entendi, mas olha só, em 1936 ele não fez o acordo anticomunismo com o Japão, com a Itália e com a Rússia, perdão, com o Japão, com a Itália, a Alemanha não fez esse acordo com esses dois países, porque ele está fazendo agora um acordo de paz com a União Soviética Comunista? Porque ele está se preparando para a guerra. E ele não pode abrir duas frentes de batalha. Aí que é importante entender. Porque você vai ver muito na internet, pessoal terraplanista discutindo aí, não, porque eles são os comunistas, o nazismo é comunista, porque olha só, a esquerda, porque os caras fizeram acordo. O cara não olha todo o processo geopolítico, militar que está acontecendo, ele não olha para isso, ele está olhando papel e acordo de papel. Se fosse assim, a Polônia não tinha sido invadida porque o Hitler assinou um documento dizendo que ia invadir, que não invadiria a Polônia e não começaria a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, agora você vai conseguir entender o que a gente está falando aqui. Eu peguei esse mapa aqui, é claro que esse mapa aqui é mais adiantado, ele está aqui já com a França já invadida, mas eu peguei esse um mapa aqui mais geral, que dá para a gente dar uma olhada no que eu estou querendo dizer para você. Então, olha só, a Alemanha, ela vai invadir, ela tomou aqui, ó, a Áustria, e os Sudetos, como a gente falou aqui, fez o acordo com a Inglaterra e com a França de que não expandiria mais o seu território, mas é um acordo falso. Só que acontece o seguinte, Hitler sabe que quando ele invadir a Polônia, ele vai estar declarando guerra contra a Inglaterra e a França. Só que ele, invadindo a Polônia e abrindo guerra contra a França e contra a Inglaterra, ele fica com a parte dele aqui virada para a Rússia livre. Então ele sabia que os russos, eles não se davam bem com os russos. Então ele tinha que não podia abrir duas frentes de batalha. E a gente vai ver aqui que no final ele vai abrir duas frentes de batalha e é isso que vai levar à derrota dele na Segunda Guerra Mundial.
Mas, por enquanto, ele sabia que não podia abrir duas frentes de batalha, porque foi isso que fez a Alemanha perder a Primeira Guerra Mundial. Então, ele malandramente faz o quê? Mesmo em 1936, tendo feito o acordo com a Itália e com o Japão anticomunista, ele vai lá e faz um acordo de não agressão com a União Soviética. Do outro lado, Stalin, que estava governando a União Soviética, também tinha o mesmo dilema que Hitler. De um lado, ele tinha os alemães aqui na frente, em expansão, e lá nos fundos, ele tinha o Japão invadindo a China, que a gente acabou de ver aí, ó, Nanquim, pegou lá, pegando os territórios ali da Coreia, e já indo em direção a ele. Então ele tinha perigo dos dois lados também. Então a União Soviética, ela tem perigo, na sua parte de trás aqui, na sua traseira aqui, com o Japão, teve a Guerra da Manchúria, lembra? Então ele tem esse perigo do Japão invadir seu território por trás, e ele tem o perigo da Alemanha invadir. Então ele faz um acordo com a Alemanha de não agressão, porque ele sabe que a Alemanha vai buscar expansão para a Europa. A Alemanha está arrumando briga com a Inglaterra e com a França. Então a Alemanha não vai atacar ele. Beleza. O que ele vai fazer? Stalin vai pegar a maioria do seu exército e colocar na fronteira com o Japão, lá na Manchúria. A grande força da União Soviética estava na fronteira contra o Japão e deixou uma força menor aqui. E faz um acordo com Hitler, sabendo que Hitler, no futuro, não iria respeitar. André, como é que você sabe que o Hitler, no futuro, não iria respeitar? Gente, a gente está vendo isso aqui o ano inteiro. Desde a Primeira Guerra Mundial, nós falamos aqui, ó, pan-germanismo, pan-eslavismo. Essa região aqui tem dois grupos étnicos que se odeiam, germânicos, arianos e eslavos da União Soviética. Então, independente de política comunista e nazista, eles já se odeiam porque um é eslavo e o outro ariano. A palavra eslavo deu origem à palavra escravo. Os arianos acreditam que os eslavos são uma raça inferior, igual aos judeus, que devem ser escravizados. Então, zero chance de haver um acordo entre esses dois grupos aqui. Que tem gente que viaja nessa onda de que comunistas na União Soviética e alemães... Meu irmão, os caras se odeiam, não é só política, não. Os caras se odeiam em grupo étnico, em raça. Tá entendendo? Um acha que é superior ao outro. Então, é importante a gente ver isso, porque você não vê, às vezes, isso em vídeo, em aulas, o cara não comenta isso. Então, você entender que essas viagens que às vezes você vê na internet aí, não acontece, porque o grupo étnico já sabia. O Stalin governando, ele já sabia. Ah, André, então quer dizer que o Stalin era um cara bonzinho. Não, Stalin é um assassino, a gente vai falar aqui. A segunda parte do vídeo, na hora que ele invade, a gente vai falar aqui, vai sair matando. Só para você ter uma ideia de quem é Stalin, para estruturar a ideia de quem é Stalin. E Stalin participou da Revolução Comunista, que a gente viu aqui. Lenin e Trotsky. O Stalin estava junto, mas o Stalin é o terceiro cara. Quando sobe ao poder, sobe quem? Lenin, Trotsky, e o Stalin vai para o almoxarifado. Ele vai para a Secretaria-Geral, que é aquele lugar que não acontece nada. Não acontece nada, mas é o lugar onde se marca todas as reuniões. Então Stalin malandramente sabia disso, faz o quê? Começa a marcar as reuniões importantes do Partido Comunista e não avisar ao Trotsky. O Trotsky era o segundo da linha sucessora. Primeiro vinha o Lenin, depois vinha o Trotsky. E depois vinha ele. Aí o que acontece? Quando o Lenin morre, o Stalin manda uma carta para o Trotsky avisando a data errada do enterro do Lenin.
Quem é que está lá segurando a alça do caixão? Stalin. Quem é que sobe lá no púlpito para fazer o grande discurso da morte do mestre? Stalin. Quem toma o poder? Stalin. Quando o Trotsky vê isso, desespera e faz o quê? Mete o pé, foge para a Argentina. E o Stalin manda buscar ele aqui e matar ele aqui. Então Stalin não tem nada de bonzinho, não. Só para a gente amarrar isso aí, para você poder entender quem é Stalin. Então, voltando aqui, só para a gente poder entender o jogo. Você tem aí duas potências que vão fazer guerra, mas que tem dois lados, dois flancos em que podem ser atacadas. A Alemanha, de um lado a União Soviética, do outro lado Inglaterra e França. Então ela tem que escolher um lado para a briga. Como ela vai invadir a Polônia, ela faz um acordo com a União Soviética, mesmo não gostando deles. Faz um acordo com eles de não agressão, para poder focar suas forças no ataque para dentro da Europa. E a União Soviética de Stalin aproveita esse acordo para fazer o quê? Pegar suas tropas e posicionar elas em direção ao Japão, para se defender de um possível ataque japonês, porque o Japão já estava invadindo a China, a gente viu aqui, e dominando ali o Pacífico todo. Então a preocupação maior de Stalin, da União Soviética, era o Japão. E começa a fazer o quê? A se preparar com armamento, porque ele sabe que uma hora a Alemanha, depois que ela conseguiu o que ela quer, ela vai virar para cá. Ele começa a se armar, a se preparar para a porrada. Vai ter guerra, ele sabe que vai ter guerra, então ele vai preparando, e bota a indústria dele de armamento ao pique, a se preparar para a guerra. Então é importante a gente entender isso. Tanto que quando em 39, agora voltando aí para nossa linha do tempo, e quando em 39 o Hitler assinou o documento lá que não iria invadir, e ele invade a Tchecoslováquia, invade a Polônia, a Rússia também pega o exército dela e invade a Polônia. Vamos pegar um pedaço da Polônia, porque enquanto o exército polonês estava se defendendo de Hitler, eles invadiram aqui. Aí tem um pouco de expansão do comunismo, também tem um pouco de vamos abrir a nossa ala de defesa contra os alemães aqui, nosso território. Tranquilo até aí, gente? Então, em 39 começa a guerra, é importante a gente ver isso. Esse pacto de não agressão com a União Soviética é importante para a União Soviética botar as forças dela para se defender do Japão e a Alemanha ter a segurança de que não vai rolar aqui briga contra a União Soviética e atacar a Europa. Fofuxa, agora começou a guerra, o bicho tá pegando, Hitler tá vida louca, agora não tem mais controle. Fez um acordo lá com os soviéticos, agora a Europa é dele, ele vai dominar a Europa, e vai mesmo. A velocidade com que Hitler vai dominando os espaços é de maneira monstruosa. A gente botou até aqui, na nossa linha do tempo. Em 9 de abril de 1940, Hitler vai invadir a Dinamarca e a Noruega. Num dia só, ele invade 2 países e toma esses 2 países. No outro dia, 10 de abril, ele já vai invadir a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. 3 numa pancada só. Para você ver a velocidade com que as tropas e o exército alemão conseguiam chegar e derrubar o exército inimigo, invadir e tomar conta. No dia 10 de julho é que Hitler, junto com Mussolini e com a Itália, eles vão invadir a França e vão tomar a França. É o dia que, dia 10 de julho é o dia que a França cai. A gente vai dar uma olhada especial nisso aí. Beleza, gente? Vamos lá? Olha aí. Aqui está um mapa da França, você já vê que a França toda não foi ocupada por Hitler. Hitler ocupou a parte superior aqui, ela cai, a região de Paris cai, a Itália ela invade junto e ocupa alguns territórios aqui também da França, e sobra um território aqui de zona livre ainda francesa, mas o administrador general francês ele estava na Inglaterra. Ele não ficava no território francês, tá? Para você ter uma ideia do que a gente está falando, a ocupação alemã na França, ela foi tão
marcante, é uma coisa tão emblemática para Hitler, que ele vai fazer o acordo de rendição, onde a França se rende a Hitler, a Alemanha, dentro do vagão onde foi assinada a rendição da Alemanha para a França na Primeira Guerra Mundial. Então ele pega o mesmo vagão que foi feita a rendição na Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha se rendeu para a França na Primeira Guerra Mundial, ao revanchismo aí, faz a rendição agora da França para a Alemanha. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Der 21. Juni, Tag von Compiègne. Das Denkmal gallischen Hochmuts wird mit der Reichskriegsflagge bedeckt. In der Mitte des Platzes der Wagen des Marschall Foch, in dem die Verhandlungen vom 11. November 1918 stattfanden. Hier sollen nun auch die Waffenstillstandsverhandlungen vom Juni 1940 wieder stattfinden. Der Führer schreitet mit seinen Generälen die Front der Ehrenkompanie ab. Der Führer begibt sich in den Verhandlungswagen. E é a partir daqui agora que Hitler vai começar a atacar a Inglaterra. A gente vai dar uma olhadinha agora aqui com o professor Alex, esses ataques que a Inglaterra sofre, que ele vai tentar tomar a Inglaterra. Esses ataques que a Inglaterra sofre e essa ocupação da Europa aí feita por Hitler. Vamos lá, professor Alex? Em 1940, o Hitler invade a Holanda e começa a perseguição aos judeus dentro da Holanda. Um dos casos mais famosos dessa perseguição dos judeus é o caso da Anne Frank. A Anne Frank era uma menina judia que, junto com a família e outras pessoas, se esconderam no sótão de uma casa, que na realidade era um escritório, onde trabalhava o pai da Anne Frank, e lá ficaram durante um bom tempo escondidos do exército nazista. Eu estive visitando a casa da Anne Frank, que hoje é um dos museus mais visitados do mundo, a casa da Anne Frank. Fica no centro de Amsterdã. Eu não pude tirar fotos dentro do museu, dentro da casa da Anne Frank, porque lá existem documentos ainda originais. Então é proibido você fotografar no local específico onde ela ficou, Por isso que é proibido fotografar. Falando ainda sobre a Segunda Guerra Mundial, o Hitler, depois de ter invadido a França, boa parte da França, ele começa um ataque à Inglaterra. Ele tenta invadir também a Inglaterra. Não sei se vocês já assistiram o filme As Crônicas de Nárnia. A primeira cena desse filme, das Crônicas de Nárnia, mostram duas crianças fugindo de casa e entrando numa espécie de um bunker, um local escondido, subterrâneo, e os aviões nazistas sobrevoando Londres e jogando bombas, bombardeando. Isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial durante um bom tempo. Hitler tentando invadir a Inglaterra e realizando ataques de aviões, jogando bombas em Londres. Isso no filme As Crônicas de Nárnia é bem demonstrado, logo no início do filme. E muitos casais londrinos, eles pagavam pessoas do interior da Inglaterra para mandar os seus filhos para esses lugares, para eles ficarem escondidos, protegidos dos ataques nazistas, das bombas jogadas pelos aviões nazistas. Isso também é mostrado no filme As Crônicas de Nárnia. As crianças, no caso as 3 crianças, são mandadas para o interior da Inglaterra por causa justamente da Segunda Guerra, dos bombardeios, ok? Eu estive em Londres, em vários museus, inclusive lá os museus, pelo menos até agora, eles são gratuitos, você não paga em Londres. Na França e outros lugares você paga. Até na casa da Anne Frank tive que pagar. A maioria dos museus são pagos. Mas em Londres, a maioria é gratuita. E eu estive em vários museus, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra, Museu de História Natural. E estive também no Museu de Ciência, o Science Museum,
que tem a tecnologia, ele fala, né, ele mostra a tecnologia, o avanço das tecnologias na história no mundo inteiro, mas principalmente na Inglaterra. E tem uma seção que é voltada só para a Segunda Guerra Mundial, onde eu tirei essa foto de um avião típico da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha possuía muito mais aviões do que a Inglaterra, porém, dois fatores favoreceram para a vitória dos ingleses com relação aos alemães. Primeiro fator, os pilotos ingleses, eles eram melhores, ou pelo menos saíram muito melhor nos combates aéreos contra os pilotos alemães. E segundo, a introdução do radar na Inglaterra, que facilitou muito mais os ingleses detectarem os aviões nazistas. Belezinha aí, galera? Tranquilo? Deu para perceber aí, né? A brabeira que foi ali o negócio, né? Que estava rolando lá, né? Na Inglaterra, com Hitler na Inglaterra. Mas para Hitler, a Inglaterra era uma questão de tempo. Ele ia sufocar a Inglaterra até a Inglaterra desistir. E ele vai partir para outros lados. Tanto que em 1941, Hitler vai fazer o quê? Ele invade a Iugoslávia e invade a Grécia. Lembra que a Albânia aqui, ó, voltei até para aquele mapa lá da Itália, a Albânia não tinha sido invadida pela Itália, aí Hitler vai lá, invade a Iugoslávia e invade a Grécia e ocupa as duas. E como como a Itália não estava conseguindo se desenvolver direito, você viu que a parte de baixo da França, a gente viu ali no mapa, a parte de baixo da França que deveria ter sido ocupada pelos italianos, a França tinha que ter todo caído. Ela tinha que cair em todo, ela não caiu. A parte de cima era responsabilidade dos alemães e a parte de baixo responsabilidade dos italianos. Os italianos não conseguiram invadir. Os italianos não conseguiram expandir. Ficaram aqui na Etiópia, não conseguiram expandir. Ficaram com a Etiópia e com a Albânia e não conseguiram expandir. Os exércitos italianos não conseguiam expandir, tanto que eles não conseguiram derrubar a parte de baixo da França. O que Hitler vai fazer? Ele vem com os exércitos e sai tomando toda a Argélia, Tunísia, Líbia, até o Egito. Ele vai tomando toda essa região aqui e com o exército dele. Então, em 41, além da Iugoslávia e da Grécia, ele toma todo o topo da África, que deveria ser o serviço de Mussolini com a Itália. Mas o exército italiano não conseguiu desenvolver. Então ele pega as tropas e vem para baixo para tomar toda essa região aqui de volta, além, tomar para eles, a África, além da Iugoslávia e da Grécia. Vamos lá, galera, então, para a gente fechar esse nosso conteúdo, nossa primeira aula de Segunda Guerra Mundial, a gente chega aqui no máximo da expansão aqui do eixo. Quando chega em 1941, que a gente falou aqui, África, Grécia, Iugoslávia, a Inglaterra tomando bomba na cabeça e não conseguindo andar, Hitler já se sente mais confortável. Hitler já está se sentindo mais confortável. Para ele, isso é o fim da guerra ali, é uma questão só de tempo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se virar agora para invadir a União Soviética. A gente não falou aqui, ela não vai acontecer. Aconteceu, quando ele sentiu que ele tomou tudo que ele estava querendo, agora vamos invadir a União Soviética para transformar aquilo ali na nossa colônia de escravos. A ideia é essa aí. Ele vai se preparar aí para a Operação Barbarossa, que a gente vai estar dando uma olhada. E você vai entender o porquê que o exército alemão era tão rápido e tão eficiente. Vamos lá? Esta tática é chamada de Blitzkrieg. O ataque aos aviões bombardeiros era meticulosamente planejado para deixar os tanques inimigos atordoados. Era neste momento que os blindados alemães surgiam,
formando um cerco ao inimigo no formato de uma pinça, sendo impossível escapar. Desta maneira, as tropas alemãs chegaram em Kursk, no meio da União Soviética. A invasão Barbarossa havia sido um sucesso. Estava tudo preparado para derrubar Stalin e transformar a União Soviética em uma colônia e os eslavos em seus escravos. Pronto, acabamos de ver aqui que em 1941, agora a União Soviética está entrando na guerra ao lado dos aliados. O ataque da Alemanha à União Soviética coloca agora a União Soviética na guerra ao lado dos aliados. Outro acontecimento que vai ter em 1941, que vai virar o jogo aí, a gente percebe que de 41 para lá o jogo vai virar, é a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque agora a União Soviética está lá em guerra com a Alemanha. E o Japão aqui, ó, comanda geral Pacífico, tá mandando geral no Pacífico, tomou tudo aqui já. E quer agora acabar com a presença dos norte-americanos aqui no Pacífico. Ele vai atacar a base naval de Pearl Harbor. Aí, quem já fez o trabalho, fez a nossa NTI aí, nossa NTG, já viu aqui o ataque de Pearl Harbor. Pearl Harbor, uma ilha no Havaí, olha aí, ó. A base onde tem a maior parte do poderio naval norte-americano estava ali dentro. Aquilo ali era uma fortaleza, um conjunto ali de ilhas fechadas ali, ruim de você chegar. Você tinha ali o campo, o mar ali em volta todo minado, para alcançar aquilo ali. E nesse momento, mais uma vez, como o professor Alex falou, você tem a chegada dos radares. O Havaí, para quem assistiu o filme aí, que a gente falou, quem assistiu Pearl Harbor viu que o Havaí, lá Pearl Harbor já tinha radar. Mas o que acontece, os radares americanos não eram tão eficientes quanto os radares ingleses. Quem assistiu o filme ficou ligado, o cara ficou, não sei se é um avião, não sei se é pássaro, eu não sei muito bem o que é, não dava muito bem para distinguir. Já os ingleses não, tinham uma tecnologia bem mais avançada que a dos norte-americanos. Então, quando os aviões japoneses vieram, até porque existe todo um oceano aqui, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, os navios americanos, eles tomavam conta. Só que os navios japoneses, eles vieram por baixo, numa área em que os navios americanos não navegavam. Era chamada de zona escura. Vieram e encostaram e mandaram os aviões. Aí vem os pilotos kamikazes que a gente viu no filme. É a primeira vez que vai ser usado na Segunda Guerra os pilotos kamikazes. Tem vídeo aí, gente falando errado, que não é. Eles vão ser usados de novo. É uma tática japonesa que vem antes das guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O suicídio pelo imperador, isso aí já acontece, já acontecia já antes da guerra. Com a guerra, agora os caras estão dentro do avião. Então, eles vão simplesmente dizimar aí as esquadras norte-americanas, que vão ficar totalmente arrebentadas. Vai levar um tempo até os Estados Unidos se recuperar militarmente, na sua potência naval da região, porque ela foi realmente totalmente destruída. Eles não contavam com esse ataque. No filme lá você percebe isso, porque dificilmente é tão fortificado que dificilmente alguém conseguiria derrubar eles. O problema é esse: derrubar, meu irmão, derruba por completo. E os japoneses se sentiram os donos da carne seca agora que eles acabaram com a força naval norte-americana. Eles achavam que a guerra estava ganha para eles.
Agora vamos lá, outra marcação importante para a gente aqui, 1941, entrada na Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos com ataque a Pearl Harbor. O Japão ataca em 1941 a base naval de Pearl Harbor, os Estados Unidos entra na guerra, e a Alemanha ataca a União Soviética, colocando a União Soviética na guerra. Então, 1941 aqui, ele é um marco porque é o final da expansão do eixo, é o momento em que os Estados Unidos e a União Soviética vão entrar na guerra, e a guerra vai tomar um outro rumo. Então, agora aqui você já está, agora a gente já pode olhar e ver o cenário todo montado. De um lado, Alemanha, Itália e Japão, do outro lado, aliados, Inglaterra, França, agora só um pedacinho da França, União Soviética, China e Estados Unidos. Aí, ó, em 41, agora todas as forças estão aqui. Tranquilo até aí, gente? Fechamos esse pedaço aqui. A gente logo já estou colocando aqui para a gente poder fazer a nossa prova. Logo já estou colocando aqui a segunda parte. A gente vai ver agora aqui o final, como vai ser o desenrolar aí da Segunda Guerra. Tranquilo, gente? Espero que tenha todo mundo bem em casa, todo mundo com saúde, família bem. Beijo no contatinho e fui!